Às vezes, um simples encontro pode mudar para sempre o rumo da nossa vida. Maria nunca imaginou que um dia entraria na mansão de um milionário. Muito menos que aquele homem frio e distante acabaria descobrindo os segredos mais dolorosos de sua alma. Mas antes disso acontecer, sua vida era marcada por dor, abandono e coragem. Ela era uma mulher humilde, mãe solteira, que lutava sozinha para criar a pequena Clara. O marido a havia deixado sem nada, apenas dívidas, lembranças de agressões e um coração cheio de cicatrizes. Ainda assim, Maria não desistia. Mesmo sem ter o que comer em alguns dias, fazia da esperança o alimento que sustentava sua filha. As noites eram longas em sua pequena casa, de madeira. O telhado vazava quando chovia, e o frio entrava sem pedir licença. Maria abraçava Clara forte contra o peito, tentando aquecê-la com o pouco que tinha, o amor de mãe. Por trás do sorriso que mostrava para a filha, escondia um medo constante de não conseguir sustentar o amanhã. Certa manhã, depois de mais uma porta fechada em busca de emprego, Maria escutou sobre uma vaga de doméstica em uma mansão distante, pertencente a um homem de negócios poderoso. Todos diziam que ele era rígido, implacável, incapaz de se comover com os problemas dos outros. Mas Maria, guiada por uma mistura de desespero e coragem, decidiu arriscar-se. A mansão era gigantesca. Os portões altos e as paredes impecáveis davam a sensação de que aquele mundo não era para ela. Cada passo em direção à entrada parecia pesar toneladas. O coração batia acelerado, não só pelo medo de ser rejeitada, mas pelo temor de carregar Clara para dentro de uma vida que talvez não a aceitasse. Do outro lado, estava Augusto, milionário, empresário respeitado, mas conhecido por sua frieza. Um homem que transformará disciplina em fortuna e solidão em rotina. Os que trabalhavam para ele diziam que sua vida era calculada como um relógio, sem espaço para sentimentos ou distrações. Quando Maria foi recebida, não tentou inventar uma história heroica. Com voz trêmula, mas firme, falou a verdade. Era mãe solteira, precisava de um emprego e faria qualquer esforço para dar o melhor de si. Não pediu piedade. Pediu apenas uma chance. Augusto a observou, em silêncio. Havia algo estranho naquele olhar cansado, mas ao mesmo tempo cheio de dignidade. Diferente de tantas pessoas que se aproximavam em busca de favores ou dinheiro, aquela mulher pedia apenas trabalho. Contra todos os seus hábitos, ele decidiu contratá-la em caráter de experiência. Naquela noite, de volta à pequena casa, Maria abraçou Clara com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez o destino estivesse abrindo uma porta inesperada. Ela não fazia ideia de que aquele passo tímido a levaria a um caminho de transformações profundas, um caminho onde a dor seria enfrentada, o passado revelado e onde alguém que parecia intocável aprenderia o verdadeiro valor da compaixão. No primeiro dia de trabalho, Maria sentiu o peso da diferença entre a sua realidade e a do lugar onde agora entrava. Os corredores da mansão eram imensos, iluminados por lustres de cristal que refletiam cada detalhe dourado das paredes. Tapetes macios abafavam seus passos tímidos, e cada móvel parecia uma peça de arte. Enquanto organizava a mesa de jantar, Maria não conseguia deixar de pensar na pequena Clara, que a esperava em casa. O contraste entre os pratos de porcelana fina e os pratos lascados que usava com a filha lhe trazia uma sensação estranha. Gratidão pela oportunidade, mas também uma dor silenciosa por tudo o que faltava em sua vida. Augusto observava à distância. Era um homem acostumado a ver pessoas tentando impressioná-lo, mas aquela mulher não buscava isso. Ela trabalhava com dedicação, mesmo sem esconder sua simplicidade. Não havia arrogância, apenas esforço genuíno. E, por mais que tentasse ignorar, Augusto se via intrigado por aquela postura. Os empregados mais antigos comentavam entre si: essa mulher não vai durar uma semana. O patrão não tem paciência com gente que se emociona fácil. Mas Maria não estava disposta a desistir. Cada prato lavado, cada piso encerado, era feito como se fosse a coisa mais importante do mundo. Para ela, era. Pois cada tarefa significava mais um dia em que poderia colocar comida na mesa para sua filha. Certa tarde,
Ao sair do trabalho, Augusto viu Maria esperando o ônibus com Clara no colo. A menina tinha ido buscar a mãe para voltarem juntas. O milionário, que sempre acreditara que crianças eram apenas responsabilidades distantes, ficou surpreso ao notar o brilho no olhar da menina. Clara sorria mesmo com roupas simples e sapatos gastos. Sem pensar, ele ofereceu uma carona. Maria hesitou. O orgulho e o medo de invadir o espaço daquele homem a fizeram quase recusar, mas a preocupação com a filha falou mais alto. Entraram no carro. Durante o trajeto, Clara, com a espontaneidade das crianças, começou a conversar com Augusto. Perguntou sobre o carro, sobre o terno impecável e até sobre o motivo de ele morar em uma casa tão grande sozinho. O silêncio de Augusto foi sua única resposta, mas por dentro, algo começava a incomodá-lo. Naquela noite, em sua mansão, Augusto não conseguiu dormir. Pela primeira vez em muito tempo, pensou além de contratos, reuniões e cifras. A imagem daquela menina feliz, apesar de tudo, o perseguiu. Enquanto isso, Maria, em sua pequena casa, adormeceu agradecendo pela chance de continuar. Mas no fundo do coração, o medo persistia. E se tudo acabasse de repente? Augusto nunca foi um homem curioso com a vida de seus funcionários, mas havia algo em Maria que o impedia de permanecer indiferente. Seus gestos simples carregavam uma dignidade rara. Quanto mais ele a observava, mais queria entender quem era aquela mulher. Em uma noite chuvosa, ao chegar mais cedo em casa, Augusto encontrou Maria na cozinha, terminando seu trabalho. Pela primeira vez, decidiu puxar conversa. Você parece carregar o mundo nos ombros, Maria. O que trouxe você até aqui? Maria tentou sorrir, mas seus olhos marejaram. Ela hesitou, respirou fundo e, com a voz embargada, disse: fugi de algo, ou melhor, de alguém. O homem que deveria me proteger foi o mesmo que me destruiu por anos. Eu suportei até não poder mais, e quando ele levantou a mão contra nossa filha, jurei que nunca mais permitiria. O silêncio que tomou a cozinha foi pesado. Augusto, acostumado a números e poder, não soube o que dizer. Mas por dentro, algo se quebrou. Ele via, diante de si, não apenas uma funcionária, mas uma guerreira que havia sobrevivido a um inferno. E foi naquele instante que Clara entrou correndo, molhada da chuva, rindo como se o mundo fosse um lugar seguro. Augusto se perguntou: como uma criança tão pequena podia carregar tanta luz, depois de tudo que passou? Se você também acredita que histórias de superação como essa merecem ser ouvidas, já deixa o like agora mesmo, porque o que está por vir vai te emocionar ainda mais. Mas nem tudo seria paz. O passado sempre encontra um jeito de reaparecer. E para Maria, esse momento estava mais perto do que ela imaginava. As semanas ao lado de Augusto trouxeram a Maria e Clara uma sensação de paz que há muito tempo não conheciam. Maria trabalhava com afinco, Clara sorria como nunca, e Augusto, pela primeira vez em anos, sentia sua mansão cheia de vida. Mas a tranquilidade estava prestes a ser destruída. Era uma tarde de sábado, quando a campainha da mansão tocou. Maria, que arrumava a sala, congelou ao ouvir uma voz familiar ecoando pelo portão. Maria, eu sei que você está aí. Abre essa porta. Precisamos conversar. Seu coração disparou. Era ele, o homem que ela jurou nunca mais ver. Roberto, seu ex-marido. Augusto percebeu o pavor no rosto de Maria e não hesitou em intervir. Desceu firme até a entrada e abriu o portão, encarando um homem com olhar sombrio, roupas amarrotadas e cheiro de álcool. O que você quer com ela? Perguntou Augusto, com uma frieza cortante. Roberto riu, cínico. Ela é minha mulher. E aquela criança é minha filha. Você acha que pode comprar tudo, até a minha família? Maria, tremendo, segurou Clara nos braços, que chorava assustada. Você perdeu esse direito quando levantou a mão contra nós. Ela gritou, pela primeira vez encarando o passado sem se calar. O silêncio foi quebrado por um soco. Roberto avançou contra Augusto, mas foi contido pelos seguranças. Ainda assim, sua presença deixava claro: ele não desistiria facilmente. Naquela noite, Maria desabou em prantos nos braços de Augusto.
Ele vai destruir tudo de novo. Eu conheço o ódio nos olhos dele. Augusto acariciou seus cabelos e disse, firme: Não. Agora você não está mais sozinha. Eu vou proteger você e Clara, custe o que custar. E se você estivesse no lugar de Augusto, o que faria? Contaria tudo para a polícia ou enfrentaria o passado com as próprias mãos? Escreve aí nos comentários, porque a decisão dele vai mudar o destino de todos. Mas o que ninguém sabia é que Roberto já estava tramando sua vingança. E dessa vez, não iria apenas bater a porta. Ele queria levar Maria de volta, à força, e faria o inimaginável para conseguir. A noite estava silenciosa demais. Maria pressentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Clara já dormia, mas seu sono era inquieto, como se também sentisse a tensão no ar. De repente, um estrondo. O vidro da janela da sala se estilhaçou, e Roberto invadiu a mansão. O olhar enlouquecido e a faca em mãos mostravam que ele não havia vindo apenas discutir. Você é minha, Maria. Sempre foi. E hoje eu vou te levar comigo, nem que seja à força. Ele gritou, avançando. Maria se pôs à frente da filha, os olhos cheios de lágrimas, mas com coragem que jamais havia sentido antes. Eu não sou sua. Nunca mais. Eu aprendi a me amar, a me respeitar. Você não tem poder sobre mim. Augusto surgiu, protegendo-as. O confronto foi intenso. Roberto partiu para cima, mas Augusto lutou com todas as forças, não apenas como um milionário defendendo sua casa, mas como um homem que finalmente havia encontrado um propósito maior que sua própria fortuna: proteger quem amava. A polícia, chamada por um vizinho que ouvirá os gritos, chegou a tempo de conter Roberto. Ele foi algemado e levado, gritando palavras de ódio que já não tinham efeito sobre Maria. Pela primeira vez em anos, ela respirava livre. Naquela madrugada, Maria abraçou Clara com força, e lágrimas escorreram por seu rosto. Minha filha, a gente venceu. Nunca mais vamos ter medo. Augusto, com os olhos marejados, se aproximou. Maria, eu não sei em que momento vocês se tornaram minha família, mas eu sei que não quero mais viver sem vocês. Maria sorriu, emocionada. Não era apenas sobre dinheiro, mansões ou proteção. Era sobre encontrar alguém que acreditasse nela, que a visse como mais do que uma sobrevivente. E assim, da dor nasceu a esperança. Do abandono, um novo lar. Do medo, uma vida de coragem. Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais improváveis? Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário, compartilhe com alguém que precisa de esperança e não se esqueça de se inscrever no canal. Porque todos os dias você vai ouvir histórias de superação que provam, mesmo na escuridão, sempre há uma luz esperando para brilhar.